8h32 em Campos, de volta com Folha no Ar, primeira edição. Oferecimento dos laboratórios Plínio Bacelar e Proteus, Serviço de Saúde e Medicina Ocupacional. Hoje no programa recebendo aqui com muito prazer o secretário de Comunicação de Campos, Luiz Costa. Conversa conosco com o jornalista Aloysio Abreu Barbosa. Eu volto com você, Aloysio, neste bloco. Luiz, você sabe que você, Cláudio Nogueira, tanto faz botafoguense ou tricolor, né? O cúmulo da coincidência é você torcer para um desses dois times e o Maracanã achar outro torcedor. É quieto. Eu vou discordar, mas... Não, tô brincando. Duas torcidas são menores em número que o Flamengo e o Vasco, mas são compensam pela paixão. Tô de brincadeira. Eu fui escolhido, né? Quê? Eu fui escolhido, né? Por quê? Para ser Botafogo? O botafoguense tem essa particularidade. Né? Ele é escolhido. Isso é aquele ditado, né? Deus não dá a cruz, você não pode carregar. Foi mexer agora, aguenta aí. É a paixão, meu filho. Desculpa. Não, eu só comentava aqui que é a paixão, é o que você falou. Não, Botafogo, desde a época do Heleno de Freitas, que não venceu. Tem coisa realmente que só ocorre em Botafogo, né? Heleno foi um dos maiores trabalhos da história do futebol brasileiro, certamente o maior da história do Botafogo, embora Túlio tenha ficado muito mais famoso porque ganhou um brasileiro. E Heleno nunca venceu um título pelo Botafogo e vai ser campeão pelo Vasco, pelo Expresso da Vitória 49. Né? Tem coisa realmente que só ocorre em Botafogo. Mas tem aqui uma pergunta de outro botafoguense como você, e até eu apresentei vocês por ter essa coisa comum. Dois botafoguenses apaixonados, que é o Arthur Guzmão, procurador do município, advogado procurador do município. Grande Costa, o que pensa sobre o que dizem sobre os que dizem que a imprensa é o quarto poder? Há limite no direito de informação? Por derradeiro, qual a sua opinião sobre o time do Botafogo mais tradicional? Tem chance de classificação para a Série A? Afetuoso abraço. Rapaz, que pergunta difícil, hein? São três perguntas. Eu vou começar pelo final, só para terminar essa questão do futebol. Eu acho que é um time muito limitado. Eu não acompanhei a estreia na Série B contra o Vila Nova, mas quis olhar esse confronto contra o Curitiba no sábado. Assim... muito sofrimento, é aquilo que você falou, é a cruz que nós vamos carregar nesse campeonato, está pesada, está cheia de prego, e o campeonato mal começou e as costas já estão todas lanhadas, já tem sangue escorrendo. Marcelo Chamusca é horroroso, treinador, horroroso. Falar do trabalho dos outros é sempre complicado, mas assim, ele hoje retrata a situação do clube. O clube está sem dinheiro, está endividado, né? Então, pegou alguns destaques aí de times de menor expressão, e eu acho que vai naquela questão da camisa, na força de vontade. Às vezes a superação, ela realmente conta. Então eu espero isso, que seja um time muito aguerrido, que seja um time que honre a camisa, mas vai ser sofrimento do início ao fim. E assim, se classificar em quarto já está bom, entendeu? O negócio é voltar. Porque se não voltar, Luiz, eu assim, não vou exagerar achando que o Botafogo vai se transformar no Nova América ou na Nova Portuguesa. Mas se não voltar, o Cruzeiro, por exemplo, está pelo segundo ano na Série B, com início assim, terrível, a pressão já, a panela explodindo lá em Minas. É complicado, os grandes clubes, os clubes de camisa, eles precisam estar, é o mínimo estar na divisão da elite do futebol do seu país, entendeu? Mas, vamos ver, vamos torcer. E quanto ao peso da imprensa, de uma forma geral, essa história de ter um quarto poder, tem gente que diz até que pode ser outro patamar, né? Pode subir, mas eu digo que a informação ela nunca foi tão importante, mas essa questão de até onde vai, essa questão dos limites, aí é que está. Se for realmente ligado à informação, eu acho que não tem limite.
O grande problema é saber definir isso hoje, esse conceito. Isso não se chega a um denominador comum, entendeu? Eu acho que esse é o grande desafio dessa geração. E muita gente hoje observa essa velocidade, esse dinamismo, como o grande diferencial da informação em todos os tempos. Eu olho isso com muita reserva. Eu acho que há sempre um lado bacana, positivo, mas ele hoje, eu afirmo, está em segundo plano, não é prioridade. Então, o direito hoje, ele está muito mais fortalecido no que é desinformação, no que é intencionalmente articulado, planejado, do que o fato real, o fato concreto. É assustador, mas é fato, entendeu? É uma coisa que a gente tem que lidar. Agora, eu não tenho uma receita pronta. Eu acho que no dia a dia a gente vai se deparando com... Eu recentemente vi uma coisa que me deixou muito angustiado, e a minha mãe já está na casa dos 80, e agora ela, como todo mundo, tenta se adequar à questão das redes sociais, né? Ver a informação ali pelo celular, bota lá o óculos dela, às vezes usa a lupa. E essa questão da pandemia, quer dizer, ela reside em Niterói, eu não tenho tanta frequência mais na visita, mas a última vez que eu estive com ela, ela falou assim, morreu um médico aqui, conhecido aqui da família. Minha mãe é filha de criação de uma família síria, de uma família de médicos lá em Niterói. Aí, quando eu li a informação, eu falei assim, pelo sobrenome é conhecido. Tinham feito uma postagem num dessas páginas do Instagram e dando o nome do médico que teria sido vítima do acidente. 5 minutos depois, a pessoa faz outra postagem dizendo que é médico, a vítima era médico, mas não era a pessoa, dando outro nome. E meia hora depois, a gente tinha uma terceira confirmação de quem estaria envolvido no acidente. Aí minha mãe olhou para mim e perguntou assim, o que é isso? Então, assim, o que é isso? Então, na pressa de se divulgar um fato, aí você imagina, você parente dessa pessoa, assim, são coisas assustadoras, mas que ninguém... O cara fala assim, é assim mesmo, não, tem que postar, não, tem que sair na frente. Então, há uma total... A informação hoje está banalizada. A questão da apuração, isso é coisa demodê, isso é coisa de gente quadrada. Isso não está na era, isso não acompanha o ritmo que os fatos devem ter nos dias atuais. É muito difícil, mas a gente tem que continuar trabalhando e tentando e buscando alternativas, não para evitar que isso ocorra. Eu acho que a situação ela está incontrolável e a tendência é que a dimensão seja cada vez maior, mas quem lida com informação, quem tem essa responsabilidade, deve ter essa preocupação em buscar meios para tentar fortalecer um trabalho feito com seriedade, com compromisso, né? Porque um fato, aquela história, né? Você repete uma mentira várias vezes, e hoje não é um fato de 2021. Eu lembro que, quando eu iniciei nas redações de jornal na década de 90, as pessoas falavam assim, vai na banca, porque uma manchete, você acompanhou o dia a dia de redação de jornal desde novo, uma manchete de um acidente, de uma chacina, o jornal esgotava na banca por isso. Tinha que ter, às vezes, em algumas situações, uma edição extra. A notícia boa do prêmio, da descoberta, o nego passa a dar um tapa no jornal e vai pro... Entendeu? Isso é uma questão cultural, isso não tem nem a ver com o que a gente vive hoje. Isso é desde sempre, entendeu? Aí você imagina hoje com ferramentas, com instrumentos que potencializem essas questões que agradam a mente humana, né? Que trazem que despertam esse interesse.
Fake news é uma coisa... Na verdade, fake news é fofoca. Fofoca é uma coisa muito antiga, né? Muito antiga. Muito antiga. É a rádio dos nossos tempos. Tem um historiador, o Yuval Noah Harari, um historiador judeu-israelense, hoje, sem favor, um dos grandes intelectuais do mundo, e se presta muito a tentar interpretar a história humana até o que a gente vive hoje, que está narrando aí algumas características, que ele tem umas coisas inovadoras. Ele trabalha muito com biologia, com outra ciência, história, mas assim, com diálogo com outra ciência. Ele trabalha muito com estatística, trabalha muito com biologia e trabalha muito... E na biologia, algumas coisas específicas, como a neurociência. E a tese mais... Assim, como o ser humano desenvolveu a linguagem. A tese mais atual, segundo os neurocientistas, segundo o Harari conta naquele livro dele que lança ele assim, mundialmente, que é o Sapiens, primeiro livro, Uma Breve História da Humanidade, que a linguagem ela é elaborada através da fofoca. Quem traiu quem? Foi isso que elaborou, que tornou a linguagem do Sapiens diferente dos demais primatas e dos demais animais, né? Não foi nenhuma Odisseia, nenhuma Ilíada, foi a fofoca do cotidiano que sofisticou a linguagem da nossa espécie, né? Ou seja, isso está lá no nosso Gênesis, né? É verdade. E isso aí comprova, a gente vive numa sociedade hoje em que o meu filho mais novo tem 16 anos, Adriano, flamenguista, o verdadeiro imperador, né? O Didico real. Esse eu tive tempo de influenciar e trazer pro lado bom da força, né? E mora com você? É dessa geração completamente absorvida pelas redes sociais, pelo mundo virtual. Aí, um dia, numa conversa, ele falou: papai, você tem que investir em Bitcoin. Eu falei: hã? Bitcoin? Eu que dá retorno hoje, é rápido. E não sei o que. Eu disse: Adriano, de onde você tirou isso, Adriano? Eu só vejo gente se enrolando, gente aplicando golpe, gente sumindo com mala de dinheiro. Não, é porque eu sigo 2 influenciadores que eu gosto muito e eles estão investindo em Bitcoin. Nós estamos no mundo dos influenciadores digitais. Gente ficando milionária porque induz... Não estou usando um termo pejorativo, não. A indução mesmo faz com que a pessoa que esteja lá do outro lado acredite que aquilo que ele está mostrando ali, consumindo, é o ideal para o mundo que a gente vive. Então, assim, o jornalista, o bom apurador, ele, é claro que ele tem lá os seus seguidores, ele tem lá as pessoas que o tem como exemplo, mas está também em segundo plano. É a era do influenciador digital, é aquele cara que vende a ideia, a marca, conceito que você vai consumir. Então as coisas estão caminhando para um lado e ninguém tira esse nome, não. O termo ele é reforçado, influenciador digital, né? E a gente tem que lidar com isso, a gente tem que arrumar formas, descobrir formas. Por isso que eu digo que não há um dia como o outro. O dinamismo ele é total, ele é completo. Mas são situações que trazem surpresas e você, às vezes, fica com pouco tempo para pensar, para planejar aquilo que eu falei no início, que seria fundamental na tarefa que um comunicador hoje pretende executar. É porque os fatos do dia, eles pipocam a todo momento e você tem que responder aquelas demandas. Agora, você tem que também ter um espaço para ser proativo, para propor. Se você ficar só, né, respondendo aquilo que for demandado, aquilo que é natural, que é real, e aquilo que também é construído, aquilo que é plantado, que é intencionalmente jogado ali naquela rede e nasce. Eu, às vezes, acho muito rápido quando você planta uma semente e você colhe com um mês. Eu falo: nossa, que rapidez. Hoje, na rede social, você colhe em segundos. Você joga um fato ali, joga uma fofoca ali,
um abraço, entendeu? Então, a gente tem que estar nesse pique, tá? Com esse preparo para acompanhar esse dinamismo, a velocidade com que os fatos acontecem. Vamos partir para o nosso... Falamos muito na parte conceitual, como Cláudio Nogueira disse que eu falo e Capi falava. Vamos para o nosso canavial. A gente viveu... A semana passada foi a semana típica, quando o feriado Corpus Christi, uma semana curta. Mas antes dela, a gente viveu uma semana... Logo assim, na sua entrada do governo, a semana mais tensa do governo Vladimir, que foi a semana... Foram 2 semanas, na verdade, mas a sessão de terça foi na terça da semana retrasada, né, que aprovou o pacote que ele propôs ali. Você tinha três propostas de corte de servidores, ele conseguiu aprovar, corte de benefícios, né? E o do novo Código Tributário, sobretudo a nova alíquota do ITBI, ela não foi na quarta, só foi suspensa porque não ia ter quórum para aprovação, né? Uma semana tensa e estava atrelado com isso, contas de Rosinha, aprovação de contas de Rosinha, continua atrelado ainda. E eu estou com a informação de que essa discussão vai voltar com muita força essa semana, né? Vai voltar com força essa semana, inclusive com a ideia, talvez, de fazer sessão virtual, enfim. Como é que você entrou, como é que você viu? É difícil a gente entrar já com o jogo em andamento, né? Aí você entra com o jogo em andamento, o jogo está no momento decisivo, ou até aquele momento mais importante da partida. Como é que você viu essa sessão de fatos e qual a sua expectativa para lidar com eles enquanto assessoria, enquanto secretário de comunicação, a partir dessa semana? O que você espera aí? O que está no seu radar? Que é sempre atento. Não, você tem que acompanhar todos os fatos, é como você falou. Eu cheguei num período com várias situações em andamento, mas eu acho isso normal. Eu venho para somar, como eu disse, eu venho para entender toda essa dinâmica e colaborar na divulgação das ações, dos fatos, do pensamento do governo. Agora, assim, de uma forma geral, Luiz, muito mesmo, antes mesmo de assumir a função aqui no governo Vladimir, o que eu percebo à distância, e você falou, às vezes, quando você está inserido na situação, fica difícil fazer algumas observações, é que, assim, algumas mudanças, elas têm que ocorrer, fruto da situação que o município se encontrava. E eu vou te dizer como observador, não é esse discurso, porque hoje eu estou subsecretário de comunicação. Eu acho que, do período de governo, as cobranças com relação a resultados, elas estão muito apressadas, elas estão muito rápidas, até porque a demanda, ela precisa de um tempo para ser atendida. E algumas situações internas administrativas, elas têm trâmites burocráticos e legais que não se resolvem apenas na intenção de mudar, estalar o dedo, não, a partir de amanhã vai ser assim. Essas medidas que forem encaminhadas à Câmara, é claro que são medidas que têm reações diferenciadas de setores que estão diretamente inseridos nela, de questões de interesses políticos, isso está claro, né? Não é apenas a sociedade que participa e que se manifesta. Há também movimentos políticos que estão aproveitando de uma situação para desenvolverem ações, vamos dizer assim, planejadas ou não sobre esse momento. Mas eu acho que a equipe técnica que a Prefeitura tem hoje, e eu disse isso no início do programa, é uma equipe que me dá muita tranquilidade para entender que essas propostas, elas são necessárias e precisam ser adotadas para o município recuperar sua capacidade de investir, de trabalhar, de fazer.
eu percebo que a gestão hoje ela está completamente engessada pelo que foi, pelo quadro que foi encontrado. E o Vladimir está tendo muita coragem, muita disposição para fazer essas propostas de mudar algumas regras em andamento, algumas regras que eu acho que dentro do trabalho da comunicação, elas precisam ser realmente mais discutidas, mais divulgadas, porque eu admito que boa parte da sociedade ela não tem noção do que alguns fatos ali representam, de como está a situação, de algumas disparidades, de algumas distorções que existem hoje dentro da administração e que, nesse momento, estão sendo colocadas no seu devido lugar. O que mais me encantou, Luiz, além da proposta que o Vladimir apresentou para a cidade, foi encontrar no governo, e eu não quero aqui deixar ninguém de lado, mas assim, um grupo que reúne pessoas do quilate do professor Almir Júnior, do professor Marcelo Feres, do professor Wagner Teixeira, do vice-prefeito Frederico Paes. Eu acho assim que são pessoas que já deram exemplos da capacidade de gestão e que eu acho que tem muito a colaborar na administração pública, no caminho da prefeitura. Então, assim, 5 meses de governo, uma situação adversa, um teto de gasto com o pessoal estourado. Isso avisado já desde 2017, sem que nenhuma providência tenha sido adotada. Um governo que assumiu a gestão com mais de 100 milhões de dívidas com o pessoal. Essa semana, amanhã, vai ser iniciado o pagamento do mês de junho, vai ser pago também regência aos professores e vai ser paga a segunda parcela do 13º de 2020, que não foi quitada. Então, assim, é preciso observar também a situação geral e você perceber que num momento adverso, não apenas para Campos, mas para boa parte dos municípios da região e do país inteiro, a Prefeitura de Campos vai pagar 15 folhas esse ano. Quer dizer, são situações que são relevantes, eu acho que precisam ser até melhor trabalhadas, realmente, para que as pessoas entendam a realidade, e não tem jeito, isso não é Campos, não é Macaé, não é Casimiro, não é São João da Barra. São João da Barra com uma particularidade diferente, até em virtude do porto, mas, assim, os tempos são outros, né? Aquele período nababesco de recursos do petróleo, né? Então, o quadro é completamente diferente. E uma outra observação, Luiz, a título de observação, como jornalista, é que você tem uma série de medidas que realmente impactam na questão administrativa, envolve o servidor, envolvem finanças, envolvem o quadro tributário, mas, assim, ninguém fala, porque entre as medidas há situações também que são positivas, que têm um ganho direto para a comunidade de uma forma geral. Tem ali uma ação que foi tentado se implantar no sul do estado há um tempo atrás, eu não sei se hoje vingou, que é a questão da tarifa referencial de água e esgoto, voltado para entidades filantrópicas que prestam trabalho assistencial, que hoje você tem redução de 50% no valor das contas de água e esgoto. Uma entidade que paga 10 mil, vai pagar 5 mil. Para quem depende de um apoio externo, para quem depende de campanhas, para quem depende de parcerias para se manter, a gente tem também a questão do Plano Municipal de Cultura, né? Que estava engavetado, uma proposta antiga, e que está finalmente sendo colocado em prática numa previsão de ações para até 2031. Então, assim, chegar nesse momento não me assusta, mas eu afirmo para você, e nessas 2 semanas de convívio interno, eu percebo que o objetivo é de realmente colocar as coisas no seu devido lugar
para a partir daí avançar. Eu não posso falar assim, especificamente sobre os pontos, até porque eu acho que os técnicos, as partes diretamente envolvidas em cada setor têm esses pormenores, mas eu não vejo outra alternativa se não mudar esse quadro que hoje aí se apresenta, entendeu? E são medidas que podem ter algum desgaste, mas vão ter um benefício direto a médio prazo. Você falou, Luiz, eu não me lembro agora o termo que você usou, mas quando você falou, me deu... você falando aqui na abertura do programa de tratamento precoce, né? Que a Nisa Maguchi representava a defesa disso, enquanto a Luana Araújo era, né, radicalmente contra. E ao lado da boa parte da ciência do mundo, né? Como você falou que acha que a cobrança está sendo muito... Me viu o termo, cobrança precoce, em relação a Vladimir, 5 meses e tal. Isso não deixa de ser verdade. 5 meses é muito pouco tempo, né? É muito pouco tempo. Em qualquer lugar do mundo, né? Então, no 6º mês agora. Mas essa cobrança não pode estar havendo... Estou fazendo aqui, tentando interpretar o que você falou, tá? E tentando interpretar a mente do campista. Né? O que é sempre difícil. Interpretar a mente do seu coletivo é sempre difícil. Mas não pode ser porque o governo Vladimir, embora seja uma pessoa, né, uma entidade própria, uma pessoa própria, um indivíduo próprio, porque para muita gente ele não deixa de ser também uma não vou dizer continuidade, mas uma consequência do governo do pai e da mãe, sobretudo da mãe, que são governos recentes. Até pode, não, a sua análise é pertinente, até pode, mas isso eu acho que fortalece a identidade de Vladimir, porque tem esse peso, Aloysio. Como você não considerar o fato familiar como um todo? Mas eu acho que cada membro da família tem uma característica, tem uma particularidade, uma peculiaridade. E quando me perguntam, e eu vou repetir uma observação que eu fiz no início do programa, o que te motiva, o que te faz participar? Eu estou reforçando isso, mulher não gosta, né? Mas eu não me incomodo. Eu tenho 53 anos. Tomei muita porrada, recebi muito elogio, caí, levantei, mas eu nunca deixei de andar. Se eu ando pelos caminhos mais belos, não sei, mas são opções que eu faço e que eu assumo e que eu arco com as consequências. E quando eu digo a você, e digo de uma forma geral, que eu estou honrado em participar da gestão, é porque eu levo muito em conta o meu filho. Eu ouvi em 34 para 35 anos de profissão vários discursos, eu percebi várias situações intencionalmente geradas, vários fatos espontâneos, me emocionei, sorri, chorei, e eu sinto verdade em Vladimir. Então, ele certamente vai errar, ele certamente vai acertar, e, na minha visão, ele vai acertar mais. E eu hoje participo porque nessa distinção entre o que é de mentira, o que é de verdade, numa sociedade que valoriza fake news, que valoriza produtos criados, eu estou ao lado de alguém que me convenceu e quem hoje eu faço a distinção de que ele é um cara que quer realmente contribuir para fazer uma cidade diferente. Ele tem, no meu modo de ver, a melhor hashtag que eu já vi nos últimos tempos, bora trabalhar é do cacete. Eu acho que é o espírito dele mesmo. Ele quer trabalhar com todas as dificuldades, com todos os obstáculos normais nesse caminho, mas eu quero caminhar junto, eu quero trabalhar junto. E a gente tem que ter um foco, tem que ter um objetivo e fazer o melhor para alcançar.
entendeu? Você não pode garantir um resultado, mas a intenção, o pensamento é de fazer mesmo uma nova história, não é de passar tempo, não. É de trabalhar de verdade. Ô Luiz, dos grandes problemas surpresa, na época, como o Luiz bem relatou aí, talvez por uma influência digital muito forte, a vitória do Rafael Diniz, que chegou como uma terceira opção aí nessa política, né, de só duas chapas, dois grupos, e no final da história ele acabou pecando justamente pela comunicação, coisa que ele admitiu aqui no Folha no Ar, inclusive com o jornalista Luiz Abreu Barbosa, e ele falava que, até assumia, falou, não é culpa do meu secretário, não é culpa da equipe, a culpa foi minha, eu acabei me retraindo muito, me comuniquei mal, e ele ficou o tempo todo com aquela frase, com aquele discurso de que a culpa era do governo passado, a culpa é do governo passado. O que é preciso fazer? Porque tem muita coisa, naturalmente, quando você chega, igual você falou aí, tem que acertar, tem só 2 semanas até colocar do seu jeito, é evidente. O que é preciso ser feito para não cometer esse mesmo erro? Você acha que Vladimir está no caminho certo? O que você pode contribuir com isso? Você já deu a resposta, Cláudio. Eu acho que é pegar esses exemplos e quando você tem um gestor que admite que ele se equivocou, né? E isso é uma percepção que era, vamos dizer assim, de uma cidade inteira, você tem que aproveitar essa situação para rever, poxa, o que precisa ser feito diferente. E eu acho que a postura do Vladimir, ela colabora, ela facilita esse melhor fluxo da informação como um todo. Mas é como eu já falei, não adianta você vender uma ideia de que a simples chegada de uma pessoa vai transformar uma situação. Mas eu acho que a chegada de uma pessoa pode contribuir com o pensamento que ela tem, com a experiência e, assim, com o diálogo. Eu acho que eu vou agregar trazendo essas sensações, essas observações que a gente vai tendo, não apenas dos veículos que eu quero visitar cada um, me colocar à disposição, me apresentar, mas como também nos segmentos da sociedade, interagir, participar, para construir a informação, ela é essencial e ela pode fazer a diferença, sim, mas é um trabalho que demanda tempo e, apesar disso, a gente sabe que dentro de uma gestão a gente tem que tentar fazer a coisa com qualidade no menor tempo possível. Não adianta eu voltar aqui daqui a 6 meses e falar assim, não, a gente precisa ter tempo, né? O tempo ele é necessário para planejar, mas você tem que iniciar movimentos. E essa é uma postura que o governo como todo tem procurado adotar. E essa sincronia, é essencial essa sincronia interna também, para que a gente possa avançar. E isso vai acontecer, porque isso é pensamento do prefeito, do vice-prefeito, dos secretários, de toda a equipe, e eu estou muito confiante que a gente vai alcançar bons resultados e sempre com foco no bem da coletividade. Eu acho que fazer o bem ao próximo, contribuir para que haja uma melhora na qualidade de vida da população de uma forma geral. E, assim, é um trabalho árduo, é um trabalho difícil, mas é um trabalho que tem que ser feito, é um trabalho do dia a dia, é um trabalho com dedicação e com motivação. E isso eu percebo nas pessoas, motivação para trabalhar e para fazer algo diferente. Luiz, são 9:06. Vou fazer uma última pergunta. E depois que responder, você pode já entrar nas suas considerações finais. Agradecendo a sua presença. Né? Sempre aprendo muito com você, aprendi durante a vida toda aí como jornalista e pessoalmente também, né? A gente tem uma história aí antiga. Você deu provas aqui hoje que
se mantém muito... É aquela coisa, né? Não é porque a gente tem... Eu, como você, tenho muita história para contar, que a gente não tem mais muita história para escrever ainda, né? Acho que serve como referência. Mas, assim, temos objetivos. Você falou de disputa política que estaria atrás dessa... Que você falou, ó, tem cobranças, que lógico, uma categoria que vai ser afetada, vou botar servidores, vão se mobilizar por conta custo-benefício. Setor produtivo vai se mobilizar contra o aumento de carga tributária. Isso é em qualquer lugar do mundo. Ponto. Sempre foi assim, sempre vai ser. E é legítimo que seja assim. É legítimo, é democracia. Né? Mas você falou interesses políticos que orquestram, ou que não que orquestram, mas que podem se aproveitar dos interesses legítimos, né, que são interesses legítimos de grupos sociais. Me parece que assim, a cidade, o segundo turno, o que o Nogueira falou, a vitória de Vladimir não foi consagradora, assim, toda vitória é consagradora, mas ela não teve o peso da vitória de Rafael. Não foi uma vitória no primeiro turno, né, deixando todos os demais candidatos para trás. Foi uma vitória muito... Inclusive, se esperava até uma vitória no primeiro turno. Ela não se deu por pouco, né, por pouco, mas houve um crescimento muito grande do candidato que fosse no turno Vladimir, muito grande, impressionante. Eu digo que eu, como você, acompanho a eleição em Campos. Não, você, eu acho que até um pouco antes de você. Estava ainda desde 88. Eu nunca vi uma tirada de diferença tão grande. Embora 88 não tenha sido o segundo turno, né? Que passou a valer na eleição de 89. Eu nunca vi. Chegou bem próximo a virar. Não virou, mas chegou bem próximo. E, logicamente, a cidade, quando sai de uma eleição muito disputada, uma cidade, um estado, um país, ela sai dividido. Sai dividido. Então, ali os votos de Caio, os votos do antigarotismo, né, que pesaram. Você teve a candidatura de Bruno Calil, que foi alavancada pelo deputado Rodrigo Bacelar, que talvez tenha gerado o segundo turno. Se não fosse isso, talvez o Vladimir tivesse definido no primeiro. Então você tem esses três grupos aí, talvez, né, com esses três figuras de proa. Vladimir, Rodrigo Bacelar e Caio. Eu escrevi um artigo no sábado retrasado. Não seria a hora de tentar arrumar um consenso mínimo, independente de qual dos três esteja no poder, para tentar dar rumo à cidade que, desde 2014, dessa ladeira na arrecadação dos royalties, e nada indica que viveremos tempos, como você falou, aqueles tempos nababescos. Nada indica que eles vão voltar. Quer dizer, não fala ano que vem, não. Nos próximos 100 anos de Campos, isso não deve voltar, não deve acontecer. A não ser que a gente descubra, sei lá, uma jazida de urânio no Imbé. Fora uma coisa assim, então não deve voltar a acontecer. Então, ou seja, se tudo aponta, e a Folha fez uma série de reportagens, você acompanhou, sobre a crise, e as saídas da crise, não é a hora de tentar arrumar consenso político mínimo? Eu acho que sim, eu acho que a sua análise ela foi muito sensata. No mundo ideal, eu acho que seria exatamente nessa definição, nessas palavras que você colocou. Mas eu vou garantir a você que essa disposição para o diálogo, o prefeito Vladimir Garotinho tem essa visão de que é preciso unir forças para que o município volte a ocupar um lugar de destaque, porque, Luiz, se você for observar, Campos era referência em quase tudo no estado do Rio e no Brasil. Assim, você foi saindo do mapa, você foi caindo para posições secundárias. Então, a gente sabe que não é uma solução, uma alternativa simples, mas ela é importante, esse entendimento eu acho que ele precisa ser buscado. E o Vladimir, ele é o prefeito de todos, quer dizer, a eleição, como você falou, decidida em segundo turno, com uma situação de maioria, evidentemente,
mas numa distância relativamente pequena, mas ele foi um vitorioso, ele é o prefeito da cidade e ele é uma pessoa que tem essa disposição e esse compromisso de tentar fazer uma situação diferente. Então, eu acredito muito que, em pouco tempo, a gente vai ter boas notícias para passar, porque a crise, a dificuldade não interrompeu, não impediu que várias situações fossem planejadas. Eu cheguei há pouco tempo, mas já estou tomando contato de uma série de iniciativas, ações que vão ser implementadas em breve, e certamente, se você tiver uma união, um entendimento em torno do que é melhor para o município e principalmente para a população, Luiz, eu acho que esse tem que ser o grande foco. Ações que favoreçam quem está lá na ponta, a dona de casa que quer um serviço de saúde de qualidade, que quer uma educação de bom nível para o seu filho, que quer infraestrutura, entendeu? Eu acho que essa é a grande meta, esse é a grande tarefa a ser executada. Eu agradeço esse espaço aqui no Folha no Ar, você que eu tenho uma relação tão antiga, então, é como você falou, com tantas histórias, mas isso são coisas que a gente carrega para sempre, e isso você passa de gerações. Eu acho que a pessoa que não tem história para contar também deve tratar de criar alguma coisa rápido, porque não tem graça. Passar pela vida assim não tem graça. Um forte abraço também ao Cláudio Nogueira, que é uma pessoa que eu gosto muito, apesar de ser tricolor, entendeu? E dizer que, para de uma forma geral, que eu sou um jornalista bastante ciente da minha responsabilidade, do meu compromisso, entendeu? Sou pequeno diante da magnitude do município, mas quero dar a minha parcela de contribuição. Eu acho que todas as pessoas que amam essa cidade, que vivem aqui, precisam ter esse espírito. E não é teoria, é prática. A pessoa que só reclama, ela não contribui para nada. A reclamação é um ato também de cidadania? Sim, mas faça mais que isso. A reclamação pode chamar a atenção realmente por fato que esteja ocorrendo, uma coisa importante, mas participe. Pare de reclamar, arregace as mangas e colabore para fazer um município melhor. Então, eu espero ter em breve aqui boas notícias para passar para vocês, para a sociedade de uma forma geral, e finalizar dizendo que eu estou muito honrado, eu estou muito feliz, e eu até me emociono quando eu falo disso, de ter essa oportunidade de contribuir um pouco para o município onde eu nasci, onde a minha família construiu a sua história. Forte abraço a todos. Tá certo, Luiz. Abraço forte também. Fica tranquilo, amigo. Nós já estivemos aí onde vocês estão agora. O Botafogo. Só estou preocupado que o Botafogo pode acabar também uma situação mais complicada, como o Fluminense foi, e não ter força para voltar. O Fluminense é um time forte. Os advogados. A Luiz antecipou que o investimento nosso não é em jogador. Você vê que a gente vende os caras, vende Pedro, vende um monte de jogador bom aí, como tem, a gente sabe, mas o dinheiro vai pro jurídico. O investimento nosso é pesado ali na viração de mesa. Olha, um grande abraço, Luiz. Que você consiga fazer aí o que a gente espera de você e, claro, né, sobretudo, né, que a gente precisa que você faça. Um grande abraço, bom dia, boa sorte e sucesso. Eu só queria, se você me permite, Nogueira, antes de despedir de Luiz. Claro. Embora o Grupo Folha sempre tenha tido rádio, foi um veículo realmente que... Eu sempre estou em jornal impresso, né? E fiz a transição aí com a mudança para a Folha FM ali em 28 de março de 2019. E acho que vai ter sido uma experiência relativamente exitosa. Agradeço muito a toda a equipe por isso.
né? Mas Luiz sobrinho de uma figura que marcou a história da Rádio de Campos e que é uma das tantas vítimas da Covid, a qual eu deixo aqui minha homenagem final, né? Seu tio, Luiz, sei que você era muito ligado a ele. Fala um pouco só de Nilson Maria, só para fechar esse programa. São situações assim que... meu tio eu digo porque não morre nunca, né? Mas é uma pessoa responsável pela minha ida para a comunicação. A pessoa, o irmão mais novo do meu pai, é um cara que me encantava quando eu vinha passar férias eu morava em Barra Mansa, vinha passar férias em Campos e nos estúdios dos programas que ele apresentava. Então, a pessoa que está diretamente ligada ao que eu sou, às opções que eu fiz. E como você frisou, nesse período terrível aí dessa pandemia, uma das tantas vítimas aí da doença, mas eu me emociono quando eu lembro, mas é um cara que eu só tenho boas recordações. E eu sempre digo, não é à toa que ele era chamado de o dono da tarde, porque era um cara especial demais. Agradeço a você pela lembrança e obrigado. Muito bem, muito bem lembrado. Feliz aí o momento que você lembrou, Luiz. Muito bom, muito bem lembrado. Parabéns. Vale sim toda a homenagem, nunca é tardia. O Nilson Maria deu uma contribuição para que o rádio pudesse sobreviver. Cada um contribui de um jeito, como o próprio Luiz Costa falou que pretende e naturalmente vai dar a sua contribuição também para o município. E o Nilson Maria deu uma contribuição, não foi pequena não, tanto no seu programa de estúdio, que era, né, o dono da tarde realmente, como também nas narrações esportivas, tanto de basquete, de vôlei, de futebol. Nilson era, e olha que o Nilson era bancário, né? Impressionante essa capacidade dele de ser um multifacetado na comunicação. Bom, duas características também que eu gostaria, só para a gente terminar, um pai muito zeloso e uma figura pessoalmente muito elegante no trato. Muito bom. Bom, Luiz, um grande abraço. Abraço, querido. Sucesso aí. Luiz, bom dia também, um abraço. Amanhã às 7 de volta com o Folha no Ar, primeira edição. Abraço, Nogueira. Estou só terminando de agendar, porque tinha agendado uma pauta política amanhã, que a gente vai botando esse terceiro bloco aqui, né? Mas vou fechar daqui a pouco e comunico daqui a pouco que eu vou fechar de manhã. Agradecer ao Luiz aí, um abraço, boa semana a todos. Vamos lá, 9h20, fechado por aqui mais um Folha no Ar, primeira edição, amanhã de volta às 7. Oferecimento dos laboratórios Plínio Bacelar e Proteus Serviços de Saúde e Medicina Ocupacional em Campos.